Fala povo curioso, eu sou a Vanessa Silva. Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao Planet Curioso, e vamos para mais um fato. Se tem algo a ver com roubar dos ricos e dar aos pobres, é bem provável que a maioria das pessoas pense em Robin Hood. Dizem que ele viveu na época de Ricardo Coração de Leão de 1157 a 1199. No mundo atual, o personagem já virou peça de teatro e filmes e inspirou séries e videogames. O que tem de real nessa história que atravessou os séculos? Será que o ladrão dos ricos realmente existiu? É o que vamos descobrir nesse vídeo. As origens de Robin Hood. Os primeiros registros sobre Robin Hood remontam ao fim do século XIV e início do século XV. Na época, ele se tornou um personagem frequente em baladas, poemas e canções. A primeira referência escrita a ele está no poema As Visões de Piers Palmer, um texto alegórico escrito por William Langland. De 1332 a 1386, na segunda metade do século XIV, embora eu não possa recitar o Pai Nosso. Eu conheço as rimas de Robin Hood. Essa parte do poema sugere que até mesmo quem não tinha educação formal conhecia a lenda de Robin Hood, independentemente se soubessem ler e escrever. O homem por trás do mito ou o mito por trás do homem. Então Robin Hood era uma pessoa real? Sim e não. Ao longo dos séculos, existiram pessoas que foram consideradas o verdadeiro Robin Hood, algumas por terem o mesmo nome, outras por terem histórias de vida absurdamente parecidas com a do personagem, embora não tivessem o mesmo nome. O que se sabe com certeza é que no século XIV o nome Robin Hood era usado como um apelido para os fora da lei. Real ou não, sua figura está enraizada na história da Inglaterra. É possível encontrar o nome por todo o mapa inglês. Há exemplo de Robin Hood Bay e do Poço de Robin Hood em Bonsdea, ambos em Yorkshire, da Robin Hood Cave, e de Robin Hood Stilpo, em Derbyshire. Levando em consideração a época em que surgiu, a falta de evidências sobre sua existência, Robin Hood é considerado um herói arquetípico inventado, visto que sua trajetória abrange muitas das ambições populares mais comuns de seu tempo, assim como as frustrações. Justiceiro ou malandro. Assim como na maioria dos contos e das lendas que surgiram séculos atrás, a versão que conhecemos hoje pode ser bem diferente. Por exemplo, em histórias mais recentes, a figura de Robin Hood é de um herói que rouba de gente ruim para dar para pessoas pobres e boas. No entanto, nas histórias originais, Robin e seu grupo foram responsáveis por vários assassinatos enquanto vagavam pela floresta. Nas primeiras versões, também não havia Maid Meorin, por quem ele se apaixonou e com quem se casou. Além disso, ele realmente roubava muito, mas não para fazer caridade. A maior parte era para o próprio bolso, e não para os pobres. Além da suposta ligação ao Robin dos Bosques, os tesouros em si que são apontados como provas da existência não são nada de especial, arcos e flechas, crucifixos e alguns dobrões de ouro, mas já houve algumas descobertas caricatas. Uma das mais famosas foi feita na década de 20 perto da cidade de Bolsover, no condado do Derbyshire. Conta-se que dois trabalhadores que estavam a afundar um poço para uma nova mina de carvão, encontraram o esconderijo de Robin Hood. Enquanto escavavam, os dois encontraram uma caverna que tinha sinais de ser habitada, como panelas, e uma zona para uma lareira com cinzas e comida. Numa parede, estavam alinhados vários arcos e flechas e espadas, e a caverna tinha também uma pequena capela. Nessa capela, deitado em cima de um altar de pedra, estava um esqueleto envolvido num hábito de lã em decomposição, que tinha numa mão um crucifixo e na outra um formão. Na parede acima da sua cabeça estava escrita uma longa lista de nomes, que terminava com a frase "Eu fui o último, Michael Tock". Esta frase levou a que se pensasse que este Michael Tock pode ser o equivalente à personagem Frei Tock, companheiro nas aventuras de Robin. Os dois trabalhadores conseguiram escapar vivos, mas uma derrocada voltou a cobrir a caverna, que a lenda local diz que ainda existe nos arredores da mina de carvão. Outra história parecida conta que trabalhadores que estavam a escavar num jardim encontraram 6 cadáveres alinhados, que eram supostamente vítimas dos Merrymen. Uma notícia publicada no jornal local de Sheffield, a 23 de abril de 1796, explica que a descoberta foi perto de Nottingham, o que vai ao encontro de uma das lendas. Robin Hood e os Merrymen terão uma vez matado 15 homens de uma gangue rival, porque não tinham cumprido o que foi decidido numa aposta. Depois de Robin ter ganhado um concurso de arco e flecha, o último verso da história relata que terão levado os rivais até Nottingham, escavado covas e enterrado os corpos todos alinhados. O sítio onde estariam os corpos neste jardim nunca foi encontrado.
Já em 1729, foi descoberto um arco longo em Redler Sage, que segundo a lenda, é onde Little John, João Pequeno, está enterrado. O arco tem mais de 2 metros e eram precisos 72,6 quilos de força para lançar uma flecha com ele. Ficou pendurado num salão em Borsley até meados do século XX.